Ela tinha a entrevista da sua vida, mas um estranho caído no chão mudou tudo. Sua escolha a levou à humilhação e à perda de sua grande oportunidade. No entanto, o destino reserva reviravoltas surpreendentes para quem age com bondade. O que parecia um fracasso, na verdade, era o começo de algo muito maior. Antes de conhecer essa história inspiradora, inscreva-se no canal para mais relatos emocionantes sobre determinação e justiça. Ela ajustou o blazer preto em frente ao espelho, respirou fundo e verificou a hora. Após anos estudando à noite e trabalhando como garçonete durante o dia, finalmente tinha uma chance real de mudar de vida. Uma entrevista na maior empresa da cidade. Seu pequeno apartamento modesto refletia os sacrifícios que fizera, com móveis simples e uma cozinha básica. Mas agora ela estava prestes a dar um passo crucial para o futuro que sempre sonhou. Marina Alves, 28 anos, olhou mais uma vez para seu reflexo, tentando reunir toda a confiança que conseguia. Seus olhos castanhos brilhavam com uma mistura de determinação e nervosismo. Passou a mão pelos cabelos escuros, presos em um coque elegante, e ajustou a gola da camisa branca impecavelmente passada. "Você consegue, Marina", sussurrou para si mesma, pegando sua pasta de couro surrada, presente de formatura de sua mãe. Dentro dela, seu currículo cuidadosamente preparado, e uma caneta de boa sorte que a acompanhava desde o ensino médio. Ao sair do apartamento, Marina lançou um último olhar para o pequeno espaço que chamava de lar. As paredes descascadas e o sofá gasto contavam a história de sua luta diária. Mas em cada canto havia também sinais de esperança. Livros empilhados sobre uma mesinha improvisada, um quadro de cortiça repleto de metas e sonhos rabiscados em post-its coloridos e uma foto dela com sua mãe, tirada no dia de sua formatura. O caminho até o centro da cidade parecia mais longo do que nunca. No ônibus lotado, Marina tentava manter a calma, repassando mentalmente todas as possíveis perguntas da entrevista. Seu coração acelerava a cada parada, imaginando-se caminhando pelos corredores da Albuquerque Enterprises, a gigante do setor de tecnologia que poderia mudar completamente o rumo de sua vida. Enquanto isso, no imponente edifício da Albuquerque Enterprises, o gerente de recursos humanos, Ricardo Mendes, revisava a lista de entrevistas do dia. Ao ver o nome de Marina Alves, sua expressão endureceu. Ele a conhecia do passado, de uma época que preferia esquecer, mas que o perseguia como um fantasma indesejado. Ricardo recostou-se em sua cadeira de couro, girando uma caneta entre os dedos, lembrando-se de como Marina o deixara anos atrás, quando eram apenas dois jovens universitários cheios de sonhos. A rejeição ainda queimava em seu peito, alimentando um ressentimento que ele cultivara ao longo dos anos. "Então ela acha que pode simplesmente aparecer aqui e conquistar um lugar nesta empresa?", murmurou para si mesmo, um sorriso amargo se formando em seus lábios. "Veremos, Marina. Veremos." No andar mais alto do edifício, alheio ao drama que se desenrolava alguns andares abaixo, estava Antônio Albuquerque, o presidente da empresa. Um homem de meia idade, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos azuis penetrantes. Ele analisava relatórios financeiros, com uma expressão concentrada. Antônio era conhecido por sua inteligência afiada e sua capacidade de tomar decisões difíceis. Construíra seu império do zero, transformando uma pequena startup em uma das maiores empresas de tecnologia do país. Mas o sucesso tinha seu preço. Noites sem dormir, relacionamentos fracassados e uma constante sensação de solidão que nem todo o dinheiro do mundo poderia preencher. Naquela manhã, enquanto revisava os números do último trimestre, Antônio não fazia ideia de que sua vida estava prestes a se entrelaçar com a de uma jovem determinada que lutava por uma oportunidade. Marina desceu do ônibus a 2 quadras do imponente edifício da Albuquerque Enterprises. O sol da manhã refletia nas janelas espelhadas, quase ofuscando sua visão. Ela ajustou a alça da bolsa no ombro e começou a caminhar, seus saltos ecoando na calçada. Cada passo a levava para mais perto de seu sonho, mas também aumentava sua ansiedade. Marina ensaiava mentalmente suas respostas, repassava suas qualificações e tentava controlar a respiração.
Você estudou para isso. Você merece estar aqui. Repetia para si mesma como um mantra. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um gemido de dor chamou sua atenção. Virando-se, Marina viu um homem de meia idade caído na calçada, segurando o braço com uma expressão de sofrimento. As pessoas passavam apressadas, algumas lançando olhares de preocupação, mas ninguém parava para ajudar. O coração de Marina acelerou ainda mais. Olhou para o relógio. Faltavam apenas 15 minutos para sua entrevista. Se parasse para ajudar, certamente se atrasaria. Mas como poderia simplesmente ignorar alguém que precisava de ajuda? Por um momento ficou paralisada, dividida entre seu senso de dever e a oportunidade pela qual tanto lutara. As palavras de sua mãe ecoaram em sua mente. Marina, o caráter de uma pessoa se revela nas escolhas que faz quando ninguém está olhando. Com um suspiro profundo, Marina tomou sua decisão. Aproximou-se rapidamente do homem caído, agachando-se ao seu lado. Senhor, o senhor está bem? Posso ajudar de alguma forma? O homem olhou para ela com olhos cheios de dor e gratidão. Acho que quebrei meu braço, ele disse entre dentes. Tropecei na calçada irregular. Sem hesitar, Marina pegou seu celular e chamou uma ambulância. Enquanto esperavam, ela tentou acalmar o homem, conversando com ele e assegurando que a ajuda estava a caminho. Os minutos passavam, e Marina sabia que sua chance de chegar à entrevista no horário estava se esvaindo. Mas algo dentro dela não permitia que abandonasse aquele homem em seu momento de necessidade. Quando a ambulância finalmente chegou, Marina ajudou os paramédicos a colocar o homem na maca. Ele segurou sua mão brevemente antes de ser levado. Obrigado, disse ele, sua voz embargada de emoção. Você é um anjo. Qual é o seu nome? Marina. Ela respondeu com um sorriso gentil. Espero que fique bem, senhor. Assim que a ambulância partiu, a realidade caiu sobre Marina como um balde de água fria. Olhou para o relógio. Já estava 10 minutos atrasada para a entrevista. Com o coração na garganta, começou a correr em direção ao edifício da Albuquerque Enterprises. Ofegante e suada, Marina atravessou as portas giratórias do imponente prédio. O saguão de mármore parecia interminável enquanto ela corria em direção aos elevadores, ignorando os olhares curiosos dos seguranças e recepcionistas. No 15º andar, Ricardo Mendes olhava impaciente para o relógio. Um sorriso de satisfação começava a se formar em seus lábios quando a porta se abriu e Marina entrou, parecendo completamente descomposta. Senhorita Alves, disse ele, seu tom frio e cortante, vejo que pontualidade não é uma de suas virtudes. Marina tentou explicar a situação, mas Ricardo a interrompeu com um gesto brusco. Poupe-me de suas desculpas. Se não pode respeitar o horário de uma simples entrevista, como espera ser levada a sério nesta empresa? As palavras de Ricardo atingiram Marina como um soco no estômago. Ela sentiu o gosto amargo da injustiça, mas manteve-se firme, determinada a não deixar que ele visse o quanto suas palavras a afetavam. Senhor Mendes, eu entendo a importância da pontualidade, mas houve uma emergência. Uma emergência mais importante do que sua carreira, ele zombou. Talvez você não esteja realmente comprometida com esta oportunidade. Marina sentiu as lágrimas se formando em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Ela sabia que tinha feito a coisa certa ao ajudar aquele homem, mas agora seu sonho parecia estar escorregando por entre seus dedos. Ricardo, por sua vez, saboreava cada momento. Anos de ressentimento encontravam finalmente uma válvula de escape. Ele a dispensou com um gesto desdenhoso, instruindo-a a deixar seu currículo com a secretária. Enquanto Marina saía da sala, sentindo-se humilhada e derrotada, ela não fazia ideia de que sua ação de bondade não passara despercebida. O homem que ela ajudara na rua não era um desconhecido qualquer, mas sim Antônio Albuquerque, o presidente da empresa, que decidira dar um passeio matinal antes de um importante dia de reuniões. Antônio, com o braço enfaixado e sentindo os efeitos dos analgésicos, retornou à empresa determinado a descobrir mais sobre a jovem que o ajudara sem hesitação. Ele não sabia seu sobrenome, apenas que se chamava Marina e que estava a caminho de uma entrevista.
Enquanto isso, Marina caminhava lentamente para fora do edifício, lutando contra as lágrimas. Ela não se arrependia de ter ajudado alguém em necessidade, mas o peso da oportunidade perdida era quase insuportável. Ao chegar à calçada, ela olhou mais uma vez para o imponente edifício da Albuquerque Enterprises. Seus sonhos pareciam tão distantes agora, mas uma voz dentro dela sussurrava que aquilo não era o fim. Era apenas o começo de uma jornada que ela ainda não podia imaginar. Marina respirou fundo, endireitou os ombros e começou a caminhar. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas estava determinada a enfrentá-lo de cabeça erguida. Afinal, como sua mãe sempre dizia, às vezes quando uma porta se fecha não é o fim da jornada. É apenas o universo te redirecionando para o caminho certo. O que Marina não sabia era que naquele exato momento, as engrenagens do destino já estavam em movimento. Sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado. Tudo por causa de um ato de bondade em uma manhã comum de terça-feira. Antônio Albuquerque entrou em seu escritório no último andar do edifício da Albuquerque Enterprises, o braço ainda dolorido do acidente da manhã. Seus olhos percorreram a vista panorâmica da cidade, mas sua mente estava focada na jovem, que o ajudara sem hesitar. Cecília, chamou ele pela intercomunicador. Preciso que você descubra algo para mim. Uma moça chamada Marina estava programada para uma entrevista hoje. Quero todas as informações sobre ela. Do outro lado da cidade, Marina chegava em casa, exausta física e emocionalmente. Jogou-se no sofá, gasto, permitindo-se finalmente chorar. As palavras duras de Ricardo Mendes ecoavam em sua mente, misturando-se com a culpa por ter chegado atrasada e a frustração de ver seu sonho escorrendo por entre os dedos. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. Era sua mãe, Dona Lourdes. E aí, minha flor, como foi a entrevista? Marina hesitou. Não queria preocupar sua mãe, mas também não conseguia mentir. Ah, mãe, não foi como eu esperava. Com a voz embargada, Marina contou o que acontecera. Dona Lourdes ouviu em silêncio, seu coração se apertando pela filha. Marina, meu amor, você fez a coisa certa. Ajudar alguém em necessidade sempre será mais importante que qualquer entrevista. Seu pai ficaria orgulhoso. A menção de seu pai, falecido há 5 anos, trouxe um sorriso triste aos lábios de Marina. Ela sabia que sua mãe estava certa, mas a dor da oportunidade perdida ainda latejava. Obrigada, mãe. Eu queria tanto essa chance. E outras virão, minha filha. Você é inteligente, dedicada e tem um coração enorme. O universo tem planos para você, pode acreditar. Após desligar, Marina se sentiu um pouco melhor. Decidiu tomar um banho e descansar. Amanhã seria outro dia e ela precisaria buscar novas oportunidades. Enquanto isso, no escritório de Antônio, Cecília entrava com uma pasta nas mãos. Senhor, aqui estão as informações sobre Marina Alves. Antônio folheou o arquivo, seus olhos se arregalando à medida que lia. Marina não era apenas a jovem gentil que o ajudara. Era uma candidata excepcional. Formada com honras em administração, trabalhava como garçonete para se sustentar, enquanto fazia pós-graduação à noite. Suas recomendações eram impecáveis. Como foi a entrevista dela? Perguntou Antônio. Cecília hesitou. Bem, senhor, parece que houve um problema. Ela chegou atrasada e o senhor Mendes a dispensou, sem realizar a entrevista. Antônio franziu o senho. Atrasada? Mas ela estava a caminho quando me ajudou. Deve ter sido por isso. Ele ficou em silêncio por alguns momentos, pensativo. Então, com determinação no olhar, disse: Cecília, quero que entre em contato com Marina Alves imediatamente. Marque uma nova entrevista para amanhã, diretamente comigo. Cecília arregalou os olhos, surpresa. Não era comum o presidente se envolver pessoalmente em contratações de nível júnior, mas ela conhecia aquele olhar. Antônio Albuquerque tinha tomado uma decisão. Sim, senhor, farei isso agora mesmo. Na manhã seguinte, Marina acordou com o som insistente de seu celular. Ainda sonolenta, atendeu sem verificar o número.
Alô? Bom dia. Estou falando com a senhorita Marina Alves? Sim, sou eu. Aqui é Cecília, da Albuquerque Enterprises. Estou ligando a pedido do senhor Antônio Albuquerque, nosso presidente. Ele gostaria de remarcar sua entrevista para hoje às 14 horas. O senhor Albuquerque conduzirá a entrevista pessoalmente. Marina sentou-se na cama, totalmente desperta agora. Seu coração batia acelerado. Será que tinha ouvido direito? Desculpe, mas o presidente da empresa quer me entrevistar? Tem certeza de que não há algum engano? A voz do outro lado da linha soou levemente divertida. Não há engano, senhorita Alves. O senhor Albuquerque foi bastante específico. A senhora poderá comparecer? Sim, claro. Estarei aí, sem falta. Após desligar, Marina ficou sentada na cama por alguns minutos, tentando processar o que acabara de acontecer. Era uma segunda chance, e desta vez diretamente com o presidente da empresa. Ela não sabia o motivo dessa reviravolta, mas estava determinada a não desperdiçar a oportunidade. Com renovada energia, Marina se levantou e começou a se preparar. Escolheu cuidadosamente sua roupa, revisou suas anotações e ensaiou possíveis respostas. Desta vez, nada a impediria de chegar no horário. No escritório, Antônio preparava-se para o dia, seu braço ainda levemente dolorido. Ele não tinha revelado a ninguém, nem mesmo a Cecília, o verdadeiro motivo de seu interesse em Marina. Queria ver por si mesmo se a jovem que o ajudara desinteressadamente era tão impressionante quanto seu currículo sugeria. Enquanto isso, no Departamento de Recursos Humanos, Ricardo Mendes recebia a notícia da nova entrevista, com incredulidade e raiva mal disfarçada. Como assim o presidente vai entrevistá-la pessoalmente? Isso é um absurdo. Ela nem sequer passou pela primeira etapa. Sua assistente, claramente desconfortável, apenas deu de ombros. Foram ordens diretas do Sr. Albuquerque, Sr. Mendes. Não há nada que possamos fazer. Ricardo despediu a assistente com um gesto brusco, sua mente trabalhando furiosamente. Como Marina conseguira essa chance? Será que ela tinha conexões que ele desconhecia? A ideia de que ela pudesse conseguir um lugar na empresa, possivelmente ultrapassando-o, era insuportável. Decidido a não permitir que isso acontecesse, Ricardo começou a planejar. Se não pudesse impedir a entrevista, garantiria que Marina não tivesse sucesso. Afinal, ele conhecia os pontos fracos dela melhor do que ninguém. À medida que a hora da entrevista se aproximava, a tensão no prédio da Albuquerque Enterprises era palpável. Marina, determinada e nervosa, cruzava o saguão principal. Antônio, curioso e esperançoso, preparava-se para conhecer oficialmente a jovem que o intrigara. E Ricardo, consumido pelo ciúme e ressentimento, tramava nos bastidores. O destino tinha lançado seus dados e as peças estavam se movendo no tabuleiro. O que aconteceria naquela tarde mudaria não apenas a vida de Marina, mas o futuro da própria Albuquerque Enterprises. E ninguém, nem mesmo o astuto Antônio Albuquerque, poderia prever os desdobramentos que estavam por vir. Marina respirou fundo diante das portas do elevador. Desta vez, chegara com 30 minutos de antecedência, determinada a não repetir o erro do dia anterior. Seu reflexo no espelho polido das portas mostrava uma jovem composta e profissional, mas por dentro, seu coração batia como um tambor. Quando as portas se abriram no último andar, ela foi recebida por Cecília, a assistente de Antônio. Com um sorriso gentil, Cecília a conduziu até uma sala de espera luxuosa. O Sr. Albuquerque a receberá em alguns minutos, senhorita Alves. Fique à vontade. Marina assentiu, agradecendo com um sorriso nervoso. Enquanto esperava, não pôde deixar de se maravilhar com a vista impressionante da cidade que a janela oferecia. Era como se toda a sua vida, todos os seus sonhos e lutas, estivessem ali embaixo, e ela finalmente estava chegando ao topo. Dentro de seu escritório, Antônio ajustava a tipóia que sustentava seu braço machucado. Olhou mais uma vez para o currículo de Marina, repassando mentalmente as perguntas que faria. Ele estava genuinamente curioso para conhecer melhor a jovem que demonstrara tanta compaixão. Finalmente,
A voz de Cecília soou pelo intercomunicador. Sr. Albuquerque, a senhorita Malves está aqui. Mande-a entrar, por favor. As portas se abriram e Marina entrou, seus olhos imediatamente encontrando os de Antônio. Por um momento, ambos ficaram paralisados. O reconhecimento iluminou o rosto de Marina, enquanto uma expressão de divertimento cruzou o semblante de Antônio. Você, exclamou Marina antes que pudesse se conter. Antônio sorriu, levantando-se para cumprimentá-la. Sim, eu. Parece que o destino decidiu nos reunir novamente, senhorita Alves. Marina, ainda atônita, apertou a mão estendida de Antônio. Eu não sabia que era você, quero dizer, o senhor, o presidente. Por favor, sente-se, disse Antônio, indicando a cadeira à frente de sua mesa. Creio que temos muito o que conversar. Enquanto Marina se acomodava, tentando recuperar a compostura, Antônio a observava com interesse. Ele podia ver a mistura de surpresa, nervosismo e determinação em seus olhos, e isso o intrigava ainda mais. Então, senhorita Alves, começou ele, por que não me conta um pouco sobre você? E desta vez, sem a pressão de uma emergência médica. O tom leve de Antônio ajudou Marina a relaxar um pouco. Ela respirou fundo e começou a falar sobre sua formação, suas experiências e suas aspirações. À medida que falava, sua confiança crescia. Este não era apenas o homem que ela ajudara na rua, mas alguém que parecia genuinamente interessado em sua história. Antônio escutava atentamente, fazendo perguntas perspicazes que iam além do currículo formal. Ele queria entender o que motivava Marina, o que a fazia se levantar todas as manhãs e lutar por seus sonhos. Diga-me, senhorita Alves, perguntou ele em determinado momento, o que a fez parar para ajudar um estranho na rua, mesmo sabendo que isso poderia custar sua chance de uma entrevista importante? Marina hesitou por um momento, ponderando sua resposta. Senhor Albuquerque, minha mãe sempre me ensinou que o caráter de uma pessoa se revela nas escolhas que faz quando ninguém está olhando. Naquele momento, vi alguém em necessidade. Não podia simplesmente ignorar e seguir em frente, não importa o que estivesse em jogo. Antônio assentiu, um brilho de aprovação em seus olhos. E se eu lhe dissesse que essa decisão, que parecia ter custado sua oportunidade, na verdade abriu uma porta ainda maior? Marina o olhou intrigada. Como assim? Veja bem, senhorita Alves, estou sempre em busca de pessoas que não apenas tenham habilidades técnicas, mas também integridade e compaixão. Sua ação naquela manhã me mostrou mais sobre seu caráter do que qualquer entrevista formal poderia. O coração de Marina acelerou. Será que isso significava? Antônio continuou. Estou impressionado com seu currículo e ainda mais com sua atitude. Gostaria de oferecer a você uma posição em nossa equipe de desenvolvimento de projetos sociais. É uma área nova na empresa e acredito que alguém com sua perspectiva e valores seria uma adição valiosa. Marina ficou sem palavras por um momento, a emoção a dominando. Quando finalmente encontrou sua voz, ela estava embargada de gratidão e excitação. Senhor Albuquerque, eu não sei o que dizer. Essa oportunidade significa mais do que o senhor pode imaginar. Antônio sorriu, estendendo a mão para um aperto. Então diga sim, senhorita Alves. Bem-vinda a Albuquerque Enterprises. Enquanto Marina apertava a mão de Antônio, selando o acordo, ela mal podia acreditar na reviravolta que sua vida acabara de dar. O que começara como um dia comum tinha se transformado no início de uma nova jornada, cheia de promessas e possibilidades. O que Marina não sabia era que alguns andares abaixo, Ricardo Mendes acabara de receber a notícia de sua contratação. Seu rosto se contorceu em uma máscara de fúria e ressentimento. Para ele, a guerra não havia terminado. Estava apenas começando. À medida que o sol da tarde banhava a cidade lá fora, lançando sombras longas pelos corredores da Albuquerque Enterprises, o destino continuava tecendo seus fios invisíveis. Marina Alves havia dado seu primeiro passo em uma jornada que testaria não apenas suas habilidades profissionais, mas também sua força de caráter e sua capacidade de enfrentar desafios que ela ainda nem podia imaginar.
E assim, com um aperto de mão e um sorriso cheio de esperança, o segundo capítulo da história de Marina se encerrava, abrindo caminho para aventuras, desafios e revelações que estavam por vir. O som suave do elevador anunciou a chegada de Marina ao seu novo local de trabalho. Ela ajustou a alça de sua bolsa, respirou fundo e deu um passo à frente. O 25º andar da Albuquerque Enterprises, onde ficava o setor de desenvolvimento de projetos sociais, era um mundo completamente novo para ela. As paredes de vidro permitiam uma visão panorâmica da cidade, e a luz do sol da manhã inundava o espaço, dando-lhe um ar de otimismo e possibilidades infinitas. Marina não pôde deixar de sorrir. Era como se o próprio ambiente refletisse suas esperanças e sonhos. Marina Alves? E uma voz feminina a chamou. Ela se virou e viu uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos curtos e olhos vivos por trás de óculos de armação moderna. Sim, sou eu, respondeu Marina, estendendo a mão. Bem-vinda! Sou a doutora Beatriz Campos, coordenadora do setor. O senhor Albuquerque me falou muito bem de você. Marina sentiu suas bochechas corarem levemente. Obrigada, doutora Campos. Estou ansiosa para começar. Beatriz sorriu, um gesto que iluminou todo o seu rosto. Ótimo! Vamos fazer um tour pelo andar e apresentá-la à equipe. Enquanto caminhavam, Beatriz explicava a estrutura do departamento e os projetos em andamento. Marina absorvia cada palavra, fascinada pela amplitude e impacto do trabalho que estava prestes a integrar. Nosso foco atual é desenvolver programas que combinem inovação tecnológica com impacto social direto, explicou Beatriz. Queremos usar o poder da Albuquerque Enterprises para realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Marina assentiu, sentindo-se cada vez mais entusiasmada. Isso é incrível, doutora Campos. Sempre acreditei que grandes empresas têm uma responsabilidade social enorme. Exatamente, exclamou Beatriz, seus olhos brilhando. E é por isso que pessoas como você são tão importantes aqui. Precisamos de mentes frescas e corações apaixonados. À medida que eram apresentados os membros da equipe, Marina percebeu a diversidade de backgrounds e experiências. Havia engenheiros, sociólogos, designers e até mesmo um antropólogo. Cada um trazia uma perspectiva única para os projetos. No final do tour, Beatriz a levou até uma mesa próxima à janela. Este será seu espaço, Marina. Sinta-se à vontade para personalizá-lo como quiser. Marina olhou para a mesa vazia, imaginando-a repleta de ideias e projetos em breve. Era um novo começo, uma tela em branco esperando para ser preenchida. Obrigada, doutora Campos. Mal posso esperar para começar. Beatriz sorriu novamente. Ótimo. Nosso próximo grande projeto será apresentado em uma reunião esta tarde. Será uma ótima oportunidade para você se inteirar de tudo. Quando Beatriz se afastou, Marina se sentou em sua nova cadeira, permitindo-se um momento para absorver tudo. Ela abriu sua bolsa e tirou um pequeno porta-retrato com uma foto dela e de sua mãe. Colocou-o na mesa, um lembrete constante de onde vinha e por que estava ali. Enquanto isso, alguns andares abaixo, Ricardo Mendes caminhava de um lado para o outro em seu escritório, sua frustração palpável. A notícia da contratação de designers Marina por Antônio Albuquerque em pessoa havia se espalhado rapidamente, e Ricardo se sentia humilhado e traído. Como ela conseguiu isso? Murmurou para si mesmo, passando a mão pelos cabelos impecavelmente penteados. Deve haver algo por trás disso. Ninguém simplesmente pula todas as etapas e é contratado pelo presidente. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. Era Cecília, a assistente de Antônio. Senhor Mendes, o senhor Albuquerque gostaria de vê-lo em seu escritório imediatamente. Ricardo engoliu em seco. Será que Antônio havia descoberto sobre seu tratamento a Marina no dia da entrevista original? Ou pior, será que ele sabia sobre seu passado compartilhado? Estarei lá em 1 minuto, respondeu, tentando manter a voz firme. Enquanto subia no elevador, Ricardo tentava se acalmar. Ele havia trabalhado duro para chegar onde estava, construindo uma reputação de eficiência implacável. Não permitiria
que Marina Alves ou qualquer outra pessoa ameaçasse sua posição. No escritório de Antônio, o presidente da Albuquerque Enterprises observava a cidade pela janela panorâmica, seu braço ainda na tipóia. Ao ouvir a porta se abrir, ele se virou. Ah, Ricardo. Entre, por favor. Ricardo entrou mantendo uma expressão neutra. Senhor Albuquerque, em que posso ajudá-lo? Antônio o observou por um momento antes de falar. Ricardo, estou ciente de que houve um mal-entendido com relação à entrevista da senhorita Alves. Ricardo sentiu uma gota de suor escorrer por suas costas. Senhor, eu... Antônio levantou a mão interrompendo-o. Não estou aqui para repreendê-lo, Ricardo. O que está feito, está feito. No entanto, quero deixar claro que a senhorita Alves agora faz parte de nossa equipe e espero que todos a tratem com o respeito e profissionalismo que merecem todos os funcionários da Albuquerque Enterprises. Ricardo assentiu rigidamente. Claro, senhor. Pode contar com minha total cooperação. Ótimo, disse Antônio, seu tom deixando claro que o assunto estava encerrado. Agora, há outro assunto que gostaria de discutir com você. Enquanto Antônio detalhava uma nova iniciativa de recrutamento, a mente de Ricardo trabalhava furiosamente. Ele sabia que precisava ser cauteloso, mas também estava determinado a descobrir exatamente como Marina havia conseguido esse golpe de sorte. E mais importante, como ele poderia usar essa informação a seu favor. De volta ao Vismetri quinto andar, Marina estava imersa em relatórios e apresentações, tentando se familiarizar o máximo possível com os projetos em andamento antes da reunião da tarde. Ela mal notou as horas passarem, tão absorta estava em seu novo mundo. Foi o toque suave de Beatriz em seu ombro que a trouxe de volta à realidade. Pronta para a reunião, Marina? Marina olhou para o relógio, surpresa ao ver que já era quase hora. Sim, doutora Campos, estou ansiosa para ouvir mais sobre o novo projeto. Enquanto caminhavam para a sala de reuniões, Marina não pôde deixar de sentir uma mistura de excitação e nervosismo. Era sua chance de fazer uma primeira impressão marcante, de mostrar que merecia a confiança depositada nela por Antônio Albuquerque. A sala de reuniões estava cheia quando elas chegaram. Marina reconheceu alguns rostos de sua apresentação mais cedo, mas havia também pessoas que ela ainda não conhecia. Seus olhos foram atraídos para um homem no canto da sala, que a observava com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Havia algo familiar nele, mas ela não conseguia lembrar de onde. Beatriz começou a reunião apresentando Marina oficialmente à equipe expandida. Todos, por favor, deem as boas-vindas à nossa nova colega, Marina Alves. Ela se junta a nós, diretamente a convite do Sr. Albuquerque, e tenho certeza de que trará perspectivas valiosas para nosso trabalho. Houve uma rodada de aplausos educados, mas Marina notou alguns olhares curiosos e até mesmo alguns céticos. Ela sabia que teria que provar seu valor e estava determinada a fazê-lo. À medida que a reunião avançava, detalhando um ambicioso projeto para levar educação tecnológica a comunidades carentes, Marina sentia sua mente fervilhar de ideias. Quando Beatriz abriu espaço para comentários e sugestões, ela hesitou por um momento, insegura se deveria se manifestar em seu primeiro dia. Mas então, lembrando-se das palavras de sua mãe sobre aproveitar as oportunidades, ela levantou. Sim, Marina. Beatriz a encorajou com um sorriso. Marina respirou fundo e começou a falar, sua voz ganhando confiança a cada palavra. Ela compartilhou suas experiências, trabalhando em projetos comunitários durante a faculdade, sugerindo formas de adaptar o programa para diferentes realidades culturais e econômicas. À medida que falava, notou os olhares mudando. O ceticismo inicial dava lugar ao interesse e até mesmo alguns sorrisos de aprovação. Beatriz, em particular, parecia impressionada, fazendo anotações enquanto Marina falava. Quando ela terminou, houve um momento de silêncio, quebrado por Beatriz. Excelentes observações, Marina. Acho que temos muito a considerar aqui. O resto da reunião foi um turbilhão de discussões e planejamentos, com as ideias de Marina sendo incorporadas e expandidas.
Ela se sentiu energizada, parte de algo maior que ela mesma. Ao final, enquanto as pessoas começavam a se dispersar, Marina foi abordada por vários colegas, todos ansiosos para discutir mais suas ideias. Era um sentimento inebriante, ser ouvida e valorizada dessa forma. Foi então que ela notou novamente o homem que a observara no início da reunião. Ele se aproximou, um sorriso enigmático em seu rosto. Impressionante. "Estreia, senhorita Alves", disse ele, estendendo a mão. "Sou Carlos Ferreira, do Departamento de Inovação. Acho que teremos muito o que conversar no futuro." Marina apertou sua mão, sentindo uma estranha mistura de entusiasmo e apreensão. Havia algo na forma como Carlos a olhava que a deixava inquieta, como se ele soubesse algo que ela não sabia. "Obrigada, Sr. Ferreira. Estou ansiosa para colaborar com todos os departamentos." Carlos sorriu novamente, um gesto que não alcançou seus olhos. "Tenho certeza que sim. Bem-vinda a Albuquerque Enterprises, Marina. As coisas certamente ficarão interessantes por aqui." Enquanto Carlos se afastava, Marina não pôde deixar de sentir um leve arrepio. Apesar do sucesso da reunião e da recepção calorosa de seus novos colegas, ela tinha a sensação de que havia correntes ocultas movendo-se sob a superfície. Olhando pela janela para a cidade que se estendia abaixo, Marina sabia que estava no início de uma jornada que seria tão desafiadora quanto emocionante. Ela havia conquistado seu lugar à mesa, mas manter-se lá exigiria toda a sua inteligência, determinação e, talvez, um pouco de sorte. O sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre os arranha-céus. Marina sorriu para si mesma. Não importava o que viesse, ela estava pronta para enfrentar. Afinal, ela já havia superado tantos obstáculos para chegar até ali. Este era apenas o começo de um novo capítulo em sua vida, e ela estava determinada a escrevê-lo em seus próprios termos. As semanas seguintes passaram como um turbilhão para Marina. Cada dia trazia novos desafios, aprendizados e, para sua surpresa, um senso crescente de pertencimento. O projeto de educação tecnológica para comunidades carentes, que ela havia ajudado a aprimorar em sua primeira reunião, estava agora em pleno desenvolvimento, e Marina se encontrava no centro de tudo. Numa manhã particularmente agitada, Marina chegou cedo ao escritório. O sol mal havia nascido, e o 25º andar estava quase vazio. Ela gostava desses momentos de tranquilidade antes que o frenesi do dia começasse. Enquanto caminhava para sua mesa, notou uma figura solitária na sala de reuniões principal. Era Antônio Albuquerque, debruçado sobre uma pilha de documentos, sua expressão uma mistura de concentração e preocupação. Marina hesitou incerta se deveria interromper, mas algo na postura de Antônio a fez avançar. "Bom dia, Sr. Albuquerque", ela disse suavemente, batendo na porta de vidro. Antônio ergueu os olhos, surpreso, mas logo seu rosto se iluminou com um sorriso cansado. "Ah, Marina, bom dia. Você é madrugadora, hein?" "Às vezes", ela respondeu, entrando na sala. "Está tudo bem? Parece preocupado." Antônio hesitou por um momento, como se ponderando quanto deveria compartilhar. Finalmente, ele suspirou. "Na verdade, estamos enfrentando alguns desafios com o projeto de educação tecnológica." O coração de Marina acelerou. "Que tipo de desafios?" "Bem", Antônio começou, passando a mão pelos cabelos grisalhos, "estamos tendo dificuldades para conseguir as parcerias necessárias com as escolas locais. Parece que há uma certa desconfiança em relação às intenções de uma grande corporação." Marina assentiu, compreendendo imediatamente. "Isso não me surpreende, na verdade. Muitas comunidades têm uma história complicada com intervenções externas, mesmo quando bem intencionadas." Antônio a olhou com interesse renovado. "Você parece ter alguma experiência com isso." "Bem, durante a faculdade eu trabalhei em alguns projetos comunitários", Marina explicou, sentindo-se subitamente nervosa por estar compartilhando ideias diretamente com o presidente da empresa. "Uma das coisas que aprendi é que o envolvimento da comunidade desde o início é crucial." "Conte-me mais", Antônio pediu, inclinando-se para a frente. Encorajada, Marina começou a compartilhar suas experiências e ideias.
Ela falou sobre a importância de ouvir as necessidades reais da comunidade, de envolver líderes locais no planejamento e execução e de criar um senso de propriedade compartilhada do projeto. À medida que falava, Marina viu os olhos de Antônio se iluminarem. Ele fazia perguntas perspicazes, às vezes desafiando gentilmente suas suposições, outras vezes expandindo suas ideias. Marina, ele disse finalmente, acho que você acabou de nos dar uma nova direção para este projeto. Gostaria que você liderasse uma equipe para repensar nossa abordagem. Marina ficou boquiaberta. Eu? Mas há pessoas muito mais experientes. Antônio sorriu. Às vezes precisamos de uma perspectiva fresca. Você tem a experiência prática e a paixão que este projeto precisa. Claro, você terá todo o suporte necessário, mas quero que seja sua visão guiando o caminho. O resto do dia passou em um borrão para Marina. A notícia de sua nova responsabilidade se espalhou rapidamente e ela se viu no centro das atenções. Muitos colegas a parabenizaram calorosamente, oferecendo ajuda e ideias. No entanto, nem todas as reações foram positivas. Durante o almoço, Marina não pôde deixar de notar os olhares frios de alguns gerentes mais antigos. Em particular, Carlos Ferreira, o homem que a abordara após sua primeira reunião, parecia especialmente descontente. Enquanto Marina se servia no refeitório da empresa, Carlos se aproximou, seu sorriso não alcançando seus olhos. Parabéns. Senhorita Alves, ele disse, sua voz pingando falsa cordialidade. Que ascensão meteórica você está tendo. Deve ser reconfortante ter o apoio pessoal do Sr. Albuquerque. Marina sentiu seu rosto esquentar, percebendo a insinuação por trás das palavras de Carlos. Sr. Ferreira, eu... Oh, não se preocupe. Ele a interrompeu ainda sorrindo. Tenho certeza de que sua proximidade com o presidente é puramente profissional. Só espero que você esteja preparada para as responsabilidades que vêm com tal posição. Seria uma pena ver um projeto tão importante fracassar por causa de inexperiência. Antes que Marina pudesse responder, Carlos se afastou, deixando-a com um nó no estômago. Ela sabia que teria que lidar com ciúmes e política de escritório, mas a hostilidade velada de Carlos a pegou desprevenida. Decidida a não deixar o incidente arruinar seu dia, Marina voltou à sua mesa, mergulhando no trabalho. Ela começou a esboçar ideias para a reformulação do projeto, determinada a provar que merecia a confiança de Antônio. No final da tarde, enquanto a maioria dos funcionários já havia ido embora, Marina ainda estava em sua mesa, cercada por anotações e gráficos. Foi quando ouviu uma voz familiar. Ainda aqui? Você realmente leva a sério isso de trabalho duro, hein? Marina ergueu os olhos para ver Beatriz Campos sorrindo para ela. Doutora Campos, eu só estava fazendo mais do que o necessário, como sempre. Beatriz completou com um sorriso caloroso. E por favor me chame de Beatriz. Acho que depois de hoje podemos dispensar as formalidades. Marina sorriu, grata pela presença amigável. Obrigada, Beatriz. Eu só quero ter certeza de que estou fazendo jus à confiança do Sr. Albuquerque. Beatriz se sentou na beira da mesa de Marina, seu olhar se tornando mais sério. Marina, posso lhe dar um conselho? Marina assentiu ansiosa. Você mereceu essa oportunidade. Não deixe que ninguém a convença do contrário. Mas também não subestime os desafios que virão. Haverá pessoas que duvidarão de você, que tentarão sabotar seu trabalho. Você precisará ser forte, inteligente e, acima de tudo, fiel a si mesma. Marina absorveu as palavras de Beatriz, sentindo uma mistura de gratidão e apreensão. Como você lida com isso? Com a política, as intrigas? Beatriz riu suavemente. Ah, minha querida, é uma arte que se aprende com o tempo. Mas lembre-se, para cada Carlos Ferreira por aí, há também aliados, pessoas que acreditam em você e no que você pode fazer. Concentre-se nelas. As palavras de Beatriz trouxeram um novo ânimo a Marina. Ela não estava sozinha nessa jornada. Obrigada, Beatriz. Isso significa muito para mim. De nada, Beatriz respondeu, levantando-se. Agora vá para casa.
O projeto ainda estará aqui amanhã e você precisa descansar para enfrentar os desafios que virão. Enquanto Marina arrumava suas coisas para ir embora, ela refletiu sobre o dia turbulento que tivera. De uma conversa casual com o presidente da empresa a uma promoção inesperada, de insinuações maldosas a conselhos reconfortantes, havia sido uma montanha-russa de emoções. Olhando pela janela para a cidade iluminada, Marina sentiu uma determinação renovada. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, mas também emocionante. Com aliados como Beatriz e a confiança de Antônio, ela se sentia pronta para enfrentar qualquer desafio. Enquanto deixava o edifício da Albuquerque Enterprises, Marina não podia imaginar as reviravoltas que o destino ainda reservava para ela. As sementes de grandes mudanças haviam sido plantadas naquele dia, e os frutos que elas dariam transformariam não apenas sua vida, mas o futuro da empresa e da comunidade que ela esperava ajudar. Com um sorriso nos lábios e a cabeça cheia de ideias, Marina caminhou para o metrô, ansiosa pelo que o amanhã traria. Podia sentir que estava no limiar de algo grande, algo que testaria seus limites e a empurraria para além do que ela acreditava ser capaz. E pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia verdadeiramente pronta para o desafio. As semanas se transformaram em meses e Marina se viu completamente imersa no projeto de educação tecnológica. Sua abordagem inovadora, focada no envolvimento direto da comunidade, começava a dar frutos. As escolas locais, inicialmente céticas, agora se mostravam entusiasmadas com a parceria. Numa tarde ensolarada de quinta-feira, Marina estava em uma escola pública na periferia da cidade, apresentando o projeto para um grupo de professores e pais. O auditório estava lotado, e ela podia sentir a energia positiva no ar. É assim que pretendemos não apenas fornecer equipamentos, mas também capacitar a comunidade para usar a tecnologia de forma significativa. Marina concluiu sua apresentação, sorrindo para a plateia atenta. As perguntas que se seguiram foram animadas e construtivas. Marina se sentiu revigorada ao ver o entusiasmo nos olhos das pessoas. Era para isso que ela trabalhava tão arduamente. Após a reunião, enquanto guardava seus materiais, Marina foi abordada por uma senhora de meia idade, com olhos brilhantes e um sorriso caloroso. Senhorita Alves, sou Dona Zulmira, represento a Associação de Moradores do Bairro. Marina apertou a mão estendida, retribuindo o sorriso. É um prazer, Dona Zulmira. O que achou da apresentação? Minha jovem, foi maravilhoso, respondeu Zulmira, seu rosto iluminando-se. Sabe, quando ouvi que uma grande empresa queria ajudar nossa comunidade, fiquei desconfiada. Já vimos muitos projetos virem e irem, deixando mais promessas que resultados. Mas você é diferente. Marina sentiu um calor no peito com as palavras da senhora. Como assim, diferente? Você nos escuta, Zulmira explicou. Não está aqui para nos dizer o que precisamos, mas para entender nossas necessidades reais. E isso, minha querida, faz toda a diferença. As palavras de Dona Zulmira ecoaram na mente de Marina durante todo o caminho de volta a Albuquerque Enterprises. Ela se sentia energizada, confirmada em sua abordagem. Ao chegar ao escritório, no entanto, Marina percebeu imediatamente que algo estava errado. Havia uma tensão palpável no ar, e vários grupos de funcionários cochichavam em cantos, lançando olhares furtivos em sua direção. Beatriz apareceu rapidamente ao seu lado, seu rosto uma máscara de preocupação. Marina, precisamos conversar agora. Elas se dirigiram a uma sala de reuniões vazia. Assim que a porta se fechou, Beatriz soltou um suspiro pesado. O que está acontecendo, Beatriz? Marina perguntou, sentindo um nó se formar em seu estômago. Surgiram alegações. Beatriz começou escolhendo cuidadosamente suas palavras. Alguém está espalhando rumores de que você conseguiu sua posição através de meios impróprios. Marina sentiu como se tivesse levado um soco. O quê? Que tipo de alegações? Beatriz hesitou, claramente desconfortável. Estão insinuando que você e o Sr. Albuquerque têm um relacionamento pessoal que vai além do profissional. O sangue de Marina gelou.
As insinuações de Carlos Ferreira voltaram à sua mente. Isso é absurdo. Como alguém poderia acreditar nisso? Marina, você precisa entender, Beatriz explicou gentilmente. Sua ascensão rápida, o favor pessoal do Sr. Albuquerque, para alguns isso parece suspeito. Marina se afundou em uma cadeira, sua mente girando. O que eu faço agora? Como combato algo assim? Beatriz se sentou ao lado dela, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Com a verdade, Marina, e com seu trabalho, não deixe que isso a desencoraje. Você tem aliados aqui, pessoas que conhecem seu valor real. Naquele momento, a porta da sala se abriu abruptamente. Era Antônio Albuquerque, seu rosto uma mistura de raiva e preocupação. Marina, Beatriz, ele cumprimentou, fechando a porta atrás de si. Imagino que já estejam cientes da situação. Marina assentiu, incapaz de encontrar palavras. Antônio se sentou, seu olhar intenso fixo em Marina. Quero que saiba que não dou a mínima para esses rumores. Seu trabalho fala por si só. Mas isso pode afetar o projeto, Marina completou, sentindo o peso da realização. Exatamente, Antônio confirmou. Precisamos lidar com isso. De frente, transparência total. Vou chamar uma reunião geral amanhã para esclarecer as coisas. Enquanto discutiam estratégias, Marina não pôde deixar de se perguntar quem estaria por trás dessas alegações. Seu pensamento foi interrompido por uma batida na porta. Para surpresa de todos, era Carlos Ferreira quem entrou, seu rosto uma máscara de falsa preocupação. Desculpem a intromissão, ele disse, seu olhar se demorando em Marina. Mas achei que deveriam saber. A imprensa está ligando. Parece que alguém vazou a história para os jornais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Antônio se levantou, abruptamente, seu rosto uma tempestade de emoções. Carlos, reúna a equipe de relações públicas imediatamente, ele ordenou. Virando-se para Marina e Beatriz, ele acrescentou: vamos precisar de uma estratégia sólida. Isso acaba de se tornar muito maior do que fofocas de escritório. Enquanto Antônio e Carlos saíam da sala, Beatriz se voltou para Marina, que parecia estar em choque. Marina, olhe para mim, Beatriz disse firmemente. Isso é um teste de sua força, de sua integridade. Não deixe que eles a quebrem. Marina assentiu lentamente, sentindo uma determinação crescer dentro dela. Você está certa. Não vou deixar que mentiras destruam tudo pelo que trabalhei. As horas seguintes foram um turbilhão de reuniões de emergência, chamadas para advogados e estrategistas de relações públicas. Marina se viu no centro de uma tempestade que ameaçava não apenas sua carreira, mas todo o projeto no qual ela havia colocado seu coração. Já era tarde da noite, quando Marina finalmente saiu do escritório. A cidade estava quieta, mas sua mente estava em tumulto. Enquanto caminhava para o metrô, ela não pôde deixar de pensar em como as coisas haviam mudado tão rapidamente. De repente, uma voz a chamou das sombras. Senhorita Alves? Marina se virou assustada para ver uma figura familiar emergir da escuridão. Era Dona Zulmira, a representante da comunidade que ela havia conhecido mais cedo naquele dia. Dona Zulmira, o que a senhora está fazendo aqui tão tarde? A senhora se aproximou, seu rosto uma máscara de preocupação. Minha filha, ouvi no rádio sobre os rumores. Vim para dizer, não acreditamos nisso. A comunidade está com você. As palavras de Dona Zulmira atingiram Marina como um raio de esperança em meio à escuridão. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Obrigada, ela sussurrou, sua voz embargada pela emoção. Isso significa mais do que a senhora pode imaginar. Dona Zulmira sorriu, pegando as mãos de Marina entre as suas. Lembre-se, minha jovem, a verdade sempre vem à tona. Fique firme. Enquanto Marina observava Dona Zulmira se afastar, ela sentiu uma nova determinação crescer dentro de si. Não importava o que viesse pela frente, ela enfrentaria, por si mesma, pelo projeto e por todas as pessoas que acreditavam nela. O dia seguinte prometia ser um dos mais desafiadores de sua vida. Mas agora, Marina sabia que não estava sozinha nessa batalha.
Com aliados como Beatriz, o apoio de Antônio e a confiança da comunidade, ela estava pronta para lutar. Enquanto caminhava para casa sob o céu estrelado, Marina fez uma promessa silenciosa a si mesma. Ela não apenas sobreviveria a essa tempestade, mas sairia dela mais forte. E no processo, talvez, descobriria quem realmente estava por trás de tudo isso. O jogo havia mudado, e Marina estava determinada a não ser apenas uma peça no tabuleiro, mas a jogadora que definiria as regras. Com cada passo em direção à casa, sua resolução se fortalecia. A batalha real estava apenas começando. A manhã chegou com uma intensidade implacável. Marina mal havia dormido. Sua mente um turbilhão de pensamentos e estratégias. Ao chegar a Albuquerque Enterprises, foi recebida por um frenesi de atividade. Jornalistas se aglomeravam na entrada, câmeras piscando incessantemente. "Marina, por aqui!" Uma voz familiar chamou. Era Beatriz, acenando de uma entrada lateral. Rapidamente, Marina se esquivou da multidão e entrou no prédio, seu coração martelando no peito. "Como está?" Beatriz perguntou, sua voz cheia de preocupação. "Sobrevivendo", Marina respondeu, com um sorriso fraco. "Qual é o plano?" Beatriz a guiou para o elevador. "Antônio está convocando uma reunião geral em 30 minutos. Depois disso, você e ele darão uma coletiva de imprensa." O elevador subiu rapidamente e Marina sentiu seu estômago revirar. Não era apenas o movimento ascendente, era o peso da situação. No 32º andar, o escritório de Antônio estava em polvorosa. Advogados, executivos de RP e membros do conselho circulavam todos com expressões tensas. Antônio os recebeu à porta, seu rosto mostrando sinais de uma noite sem sono. "Marina, Beatriz, entrem. Temos muito a discutir." A reunião, que se seguiu, foi intensa. Estratégias foram debatidas, declarações redigidas e reescritas. Marina observou impressionada como Antônio navegava habilmente pelas águas turbulentas da crise. "Marina", Antônio se voltou para ela finalmente. "Quero que você saiba que tem meu apoio total, mas preciso que seja completamente honesta comigo. Há algo, qualquer coisa, que possa dar credibilidade a essas acusações?" Marina sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Respirando fundo, ela respondeu com firmeza. "Absolutamente nada, Sr. Albuquerque. Minha consciência está limpa." Antônio assentiu, um leve sorriso de alívio em seus lábios. "Ótimo. Então vamos enfrentar isso juntos." A reunião geral foi um teste de nervos para Marina. Diante de centenas de colegas, alguns solidários, outros céticos, ela e Antônio apresentaram uma frente unida. Explicaram a origem do projeto, o processo de seleção de Marina e reafirmaram o compromisso da empresa com a transparência e a ética. "Não deixaremos que rumores infundados abalem nossa missão", Antônio declarou, com convicção. "O projeto de educação tecnológica continuará mais forte do que nunca." Após a reunião, enquanto se preparavam para a coletiva de imprensa, Marina notou Carlos Ferreira observando-a de longe, seu rosto uma máscara indecifrável. "Não se deixe intimidar." Beatriz sussurrou seguindo seu olhar. "Mantenha a cabeça erguida." A coletiva de imprensa foi um turbilhão de flashes e perguntas afiadas. Marina sentiu-se grata pela presença firme de Antônio ao seu lado. "Senhorita Alves", um repórter gritou, "como responde às alegações de que sua rápida ascensão na empresa se deve a um relacionamento íntimo com o Sr. Albuquerque?" Marina sentiu uma onda de calor subir pelo seu rosto, mas manteve a compostura. "Essas alegações são completamente infundadas. Minha posição na Albuquerque Enterprises é resultado de trabalho árduo, competência e uma visão compartilhada para o futuro de nossa comunidade." As perguntas continuaram, algumas beirando o hostil, outras mais simpáticas. Marina e Antônio responderam com calma e clareza, reiterando seu compromisso com o projeto e negando veementemente qualquer impropriedade. Quando a coletiva finalmente terminou, Marina se sentiu exausta, mas estranhamente revigorada. Ela havia enfrentado o pior e permanecido de pé. De volta ao escritório, uma surpresa a aguardava.
Dona Zulmira estava lá, acompanhada por um grupo de líderes comunitários. Viemos mostrar nosso apoio, Dona Zulmira declarou, abraçando Marina calorosamente. A comunidade está com você, minha querida. Lágrimas de gratidão brilharam nos olhos de Marina. Este gesto significava mais do que qualquer declaração à imprensa. Enquanto o dia chegava ao fim, Marina se viu novamente no escritório de Antônio, desta vez apenas com ele e Beatriz. Você se saiu muito bem hoje, Marina, Antônio elogiou. Mas isto está longe de acabar. Precisamos descobrir a fonte desses rumores. Beatriz assentiu, sua expressão séria. Alguém está tentando sabotar não apenas você, Marina, mas todo o projeto. A questão é, quem ganharia com isso? Um silêncio pensativo caiu sobre a sala. Marina deixou sua mente vagar, conectando pontos que antes pareciam desconexos. As insinuações de Carlos, os olhares frios de alguns colegas mais antigos, as perguntas surpreendentemente bem informadas de certos jornalistas. Acho, ela começou lentamente, que precisamos olhar mais de perto para dentro da própria empresa. Antônio a observou atentamente. Você suspeita de alguém em particular? Marina hesitou. Acusar sem provas era perigoso, mas ela não podia ignorar suas suspeitas. Tenho algumas ideias, mas precisamos de evidências concretas. Beatriz sorriu, um brilho de orgulho em seus olhos. Então é isso que vamos buscar. Marina, a partir de agora você, eu e uma equipe de confiança vamos investigar discretamente. Antônio, precisamos de sua autorização para acessar certos registros. Antônio assentiu gravemente. Vocês têm carta branca, mas sejam cuidadosas. Se realmente há um traidor entre nós, ele pode ser perigoso. Ao deixar o escritório naquela noite, Marina sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Não era apenas sua reputação em jogo, mas o futuro de um projeto que poderia mudar vidas. No elevador, ela encontrou Carlos Ferreira. O silêncio era palpável. Dia difícil, não é, senhorita Alves? Ele comentou casualmente. Marina o encarou, buscando em seus olhos algum sinal de culpa ou triunfo. Nada que não possamos superar, senhor Ferreira. Um leve sorriso brincou nos lábios de Carlos. Certamente. Afinal, a verdade sempre vem à tona, não é mesmo? As portas do elevador se abriram e Carlos saiu rapidamente, deixando Marina com uma sensação inquietante. Suas palavras soaram como um aviso ou uma ameaça. Enquanto caminhava para casa sob o céu noturno, Marina sabia que os dias à frente seriam cruciais. A batalha pela verdade estava apenas começando e ela estava determinada a vencer. O que ela não sabia era que nas sombras outras forças estavam se movendo. Alguém observava seus passos, planejando o próximo movimento em um jogo muito maior e mais perigoso do que ela poderia imaginar. Marina olhou para as estrelas, fazendo uma promessa silenciosa a si mesma e a todos que confiavam nela. Ela desvendaria este mistério, não importa o custo. A verdade seria revelada, e com ela viria a justiça. Com passos firmes ela seguiu em frente, pronta para enfrentar o que quer que o amanhã trouxesse. A tempestade havia chegado, mas Marina Alves estava determinada a ser, não, apenas uma sobrevivente, mas a força que a atravessaria e emergeria mais forte do outro lado. Os dias que se seguiram foram uma mistura frenética de trabalho intenso e investigação cuidadosa. Marina dividia seu tempo entre manter o projeto de educação tecnológica nos trilhos e buscar pistas sobre quem poderia estar por trás das acusações contra ela. Numa tarde particularmente agitada, Marina estava em sua mesa, analisando e-mails e registros de acesso ao sistema da empresa, quando Beatriz apareceu, um brilho de excitação em seus olhos. Marina, acho que encontramos algo, ela sussurrou, indicando para que a seguisse. Elas se dirigiram a uma pequena sala de reuniões no final do corredor, onde um jovem da equipe de TI as aguardava, seu laptop aberto na mesa. Este é Lucas, Beatriz apresentou. Ele descobriu algo interessante nos logs do servidor. Lucas assentiu, nervoso, mas animado. Senhorita Alves, estive rastreando atividades suspeitas nos últimos meses e notei um padrão.
Alguém tem acessado repetidamente arquivos confidenciais relacionados ao seu projeto, sempre fora do horário comercial. Marina se inclinou sobre o laptop, seus olhos percorrendo as linhas de código e timestamps. Consegue identificar quem é? Lucas hesitou. Bem, é aí que as coisas ficam complicadas. O acesso foi feito usando credenciais de alto nível, mas de forma que parece tentar esconder a identidade real do usuário. Beatriz franziu a testa. Isso significa que estamos lidando com alguém que não só tem acesso privilegiado, mas também conhecimento técnico suficiente para cobrir seus rastros. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A conspiração parecia ser mais profunda e complexa do que ela imaginava inicialmente. Lucas, você pode continuar investigando isso? Mas com discrição absoluta, pediu Marina. O jovem assentiu, entusiasticamente. Claro, senhorita Alves, vou criar um protocolo de monitoramento mais detalhado. Se eles tentarem acessar novamente, poderemos pegá-los no ato. Enquanto saíam da sala, Beatriz puxou Marina para um canto. Isso é maior do que pensávamos, Marina. Precisamos ser muito cuidadosas daqui para frente. Marina concordou, sua mente já elaborando estratégias. Beatriz, acho que é hora de ampliarmos nossa investigação. Precisamos olhar além da empresa. O que você tem em mente? Os opositores do projeto, empresas concorrentes, políticos locais que poderiam se beneficiar do fracasso da iniciativa. Precisamos mapear todos os possíveis interessados em nos derrubar. Beatriz sorriu, um brilho de orgulho em seus olhos. Você está pensando como uma verdadeira estrategista, Marina. Vou reunir uma equipe de confiança para começar essa pesquisa imediatamente. Naquela noite, ao sair do escritório, Marina decidiu fazer um desvio. Ao invés de ir direto para casa, ela se dirigiu a um café pequeno e discreto a algumas quadras de distância. Lá, para sua surpresa, encontrou Dona Zulmira esperando por ela. Minha jovem, Zulmira a cumprimentou calorosamente. Que bom que você pôde vir. Marina se sentou, intrigada. Dona Zulmira, o que aconteceu? Sua mensagem parecia urgente. Senhora idosa olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava por perto, antes de se inclinar para a frente. Marina, ouvi coisas preocupantes na comunidade. O coração de Marina acelerou. Que tipo de coisas? Há pessoas fazendo perguntas, espalhando rumores. Não são moradores locais, parecem ser de fora. Estão tentando minar a confiança da comunidade no projeto e em você. Marina sentiu um nó se formar em seu estômago. A conspiração estava se estendendo além dos muros da Albuquerque Enterprises. Você sabe quem são essas pessoas, Dona Zulmira? A senhora balançou a cabeça. Não com certeza, mas ouvi menções a uma empresa chamada Tech Future. Você conhece? Marina franziu o senho. Tech Future era uma das maiores concorrentes da Albuquerque Enterprises no setor de tecnologia. Eles haviam perdido vários contratos importantes para a empresa de Antônio nos últimos anos. Obrigada, Dona Zulmira. Isso pode ser muito importante. Ao se despedir da senhora, Marina sentiu o peso da responsabilidade crescer ainda mais. Não era apenas sua reputação ou o projeto em jogo. Era o futuro de toda uma comunidade. No dia seguinte, Marina compartilhou suas descobertas com Antônio e Beatriz. A menção a Tech Future trouxe uma sombra ao rosto de Antônio. Isso complica as coisas, ele murmurou. A Tech Future tem conexões políticas poderosas. Se eles estão envolvidos, precisamos ser ainda mais cautelosos. Beatriz assentiu gravemente. Precisamos de provas concretas antes de fazermos qualquer acusação. Um passo em falso e poderíamos enfrentar um processo por difamação. Concordo, disse Marina, mas também não podemos ficar parados. A cada dia que passa, mais dano é feito à reputação da empresa e ao projeto. Antônio a observou por um momento, uma expressão pensativa em seu rosto. Marina, acho que é hora de você fazer uma visita à sede da Tech Future. Beatriz e Marina trocaram olhares surpresos. Como assim? Perguntou Beatriz. Sob o pretexto de buscar uma parceria para o projeto de educação tecnológica, Antônio explicou. Marina, você é o rosto deste projeto. Sua presença lá
Não levantará suspeitas, mas poderá nos dar insights valiosos. Marina sentiu uma mistura de apreensão e excitação. Era arriscado, mas também poderia ser a chave para desvendar todo o mistério. Eu faço, ela disse com determinação. Nos dias que se seguiram, Marina se preparou meticulosamente para sua missão. Estudou a Tech Future, memorizou nomes de executivos e projetos e ensaiou seu papel de embaixadora do projeto de educação tecnológica. Na manhã da visita, vestida em seu melhor terno e com uma pasta cheia de propostas cuidadosamente preparadas, Marina se dirigiu à imponente sede da Tech Future. Seu coração batia forte, mas sua determinação era inabalável. O que ela não sabia era que sua visita não passara despercebida. Nos bastidores da Tech Future, uma figura sombria observava sua chegada através das câmeras de segurança, um sorriso frio se formando em seus lábios. Então a senhorita Alves decidiu nos fazer uma visita, murmurou para si mesmo. Que comece o jogo. Enquanto Marina entrava no edifício da Tech Future, ela não fazia ideia de que estava prestes a mergulhar ainda mais fundo em uma teia de intrigas e segredos. As peças do quebra-cabeça estavam prestes a se encaixar, mas o quadro final poderia ser mais chocante e perigoso do que ela jamais imaginou. A recepcionista da Tech Future a cumprimentou com um sorriso profissional. Bem-vinda, senhorita Alves. O senhor Rodrigo Mendes a receberá em breve. Marina assentiu, tentando manter a calma. Rodrigo Mendes era o CEO da Tech Future, conhecido por sua ambição implacável e táticas agressivas de negócios. Ela sabia que precisaria estar em alerta máximo durante toda a visita. Enquanto esperava, Marina observou discretamente o ambiente ao seu redor. O lobby da Tech Future era um estudo em modernidade fria, aço, vidro e linhas retas por toda parte. Era um contraste marcante com a atmosfera mais acolhedora da Albuquerque Enterprises. Finalmente, uma assistente apareceu para escoltá-la até o escritório de Rodrigo Mendes. A cada passo, Marina sentia que estava entrando mais fundo na toca do lobo. O escritório de Mendes era exatamente como ela imaginava. Espaçoso, com uma vista panorâmica da cidade e decorado com troféus e prêmios da indústria. O próprio Rodrigo Mendes era uma figura imponente, alto de meia-idade, com cabelos grisalhos cuidadosamente penteados e um sorriso que não alcançava seus olhos. Senhorita Alves, ele a cumprimentou, estendendo a mão. Que surpresa agradável! Devo admitir que fiquei intrigado quando soube de sua visita. Marina apertou sua mão, notando o aperto firme e calculado. Senhor Mendes, agradeço por me receber. Como deve saber, estou aqui para discutir possíveis sinergias entre nossos projetos, de responsabilidade social. Mendes indicou uma cadeira, seu sorriso nunca vacilando. Claro, claro. Embora deva dizer que fiquei surpreso ao ver que a Albuquerque Enterprises ainda está seguindo adiante com esse projeto, dados os recentes contratempos. O tom condescendente em sua voz não passou despercebido por Marina. Ela manteve sua compostura, determinada a não mostrar fraqueza. Na verdade, Sr. Mendes, é exatamente por causa desses desafios que estamos mais comprometidos do que nunca com o projeto. Acreditamos que parcerias estratégicas podem fortalecer nossa iniciativa. A conversa que se seguiu foi um delicado jogo de xadrez verbal. Marina apresentou sua proposta, respondendo habilmente às perguntas incisivas de Mendes. Todo o tempo, ela mantinha seus sentidos aguçados, buscando qualquer pista ou deslize que pudesse confirmar suas suspeitas. Foi quando Mendes mencionou casualmente um nome que fez o coração de Marina saltar uma batida. Sabe, Yurieta Alves, tive uma conversa interessante recentemente com um de seus colegas. Carlos Ferreira, acho que é o nome dele. Ele parecia preocupado com a direção que a Albuquerque Enterprises está tomando. Marina manteve sua expressão neutra, mas internamente as peças começavam a se encaixar. Carlos Ferreira, o mesmo homem que havia feito insinuações veladas sobre sua relação com Antônio. Aparentemente tinha conexões com a Tech Future. Sr. Mendes, Marina começou cuidadosamente,
Aprecio sua franqueza, mas devo lembrá-lo que assuntos internos da Albuquerque Enterprises são exatamente isso, internos. Mendes riu, um som frio e calculado. Claro, apenas uma observação casual. Afinal, neste mundo dos negócios, todos nós temos que ficar de olhos bem abertos, não é? Ao final da reunião, Marina saiu da Tech Future com mais perguntas do que respostas, mas também com uma certeza crescente de que estava no caminho certo. Enquanto caminhava de volta para Albuquerque Enterprises, sua mente trabalhava furiosamente. A menção casual de Carlos Ferreira por Mendes não podia ser coincidência. Havia uma conexão ali, uma que poderia ser a chave para desvendar toda a conspiração. O que Marina não percebeu, em sua pressa de relatar suas descobertas a Antônio e Beatriz, era a figura sombria que a observava de longe, falando discretamente ao telefone. Ela esteve aqui, a voz sussurrou. Acho que está ficando muito perto da verdade. Precisamos agir agora. Enquanto o sol começava a se pôr sobre a cidade, lançando longas sombras pelos arranha-céus, Marina estava prestes a descobrir que a verdade poderia ser mais perigosa do que ela jamais imaginou. A conspiração era mais profunda e complexa do que qualquer um suspeitava, e as revelações que estavam por vir poderiam abalar os alicerces não apenas da Albuquerque Enterprises, mas de toda a indústria tecnológica da cidade. A noite se aproximava, trazendo consigo a promessa de revelações chocantes e perigos inesperados. Marina Alves estava prestes a enfrentar seu maior desafio até agora, um que testaria não apenas sua inteligência e coragem, mas também sua fé na humanidade e em si mesma. Marina mal conseguiu dormir naquela noite, sua mente um turbilhão de teorias e possibilidades. Na manhã seguinte, ela chegou cedo a Albuquerque Enterprises, determinada a compartilhar suas descobertas com Antônio e Beatriz. No entanto, ao chegar ao seu andar, Marina percebeu imediatamente que algo estava errado. Havia uma atmosfera tensa no ar, e vários funcionários a olhavam com uma mistura de pena e curiosidade. Antes que pudesse questionar alguém, Beatriz apareceu, seu rosto uma máscara de preocupação. Marina, no meu escritório, agora. Uma vez dentro, Beatriz fechou a porta e se virou para Marina com uma expressão grave. As coisas pioraram. Alguém vazou e-mails supostamente trocados entre você e Antônio. Eles parecem comprometedores. Marina sentiu o sangue gelar em suas veias. Mas isso é impossível, eu nunca... Eu sei. Beatriz a interrompeu gentilmente. Mas alguém fez um trabalho muito convincente de falsificação. A imprensa está tendo um dia de campo e o conselho está pressionando Antônio por respostas. Nesse momento, a porta se abriu abruptamente. Era Antônio, seu rosto uma mistura de raiva e determinação. Marina, Beatriz, temos uma situação crítica. O conselho está exigindo sua demissão imediata, Marina. O quê? Marina exclamou chocada. Mas e o projeto? As crianças que estamos ajudando? Antônio suspirou pesadamente. Eu sei. É por isso que precisamos agir rápido. Marina, o que você descobriu na Tech Future? Rapidamente, Marina relatou sua conversa com Rodrigo Mendes e a menção suspeita a Carlos Ferreira. Antônio e Beatriz ouviam atentamente, suas expressões se tornando cada vez mais sombrias. Isso confirma nossas suspeitas, Antônio disse finalmente. Carlos deve estar trabalhando com a Tech Future para sabotar nosso projeto e manchar sua reputação, Marina. Mas por quê? Marina perguntou frustrada. O que ele ganha com isso? Beatriz suspirou. Poder, dinheiro, vingança, as possibilidades. São muitas. O importante agora é como vamos provar isso antes que seja tarde demais. Foi nesse momento que o jovem Lucas da TI irrompeu na sala, ofegante e com os olhos arregalados de excitação. Desculpem a intrusão, mas vocês precisam ver isso. Ele abriu seu laptop na mesa, revelando uma tela cheia de logs e códigos. Eu consegui rastrear a origem dos e-mails falsificados. Eles foram enviados de um endereço IP dentro da empresa, mas usando um software de mascaramento sofisticado.
E você conseguiu identificar o usuário? Antônio perguntou, inclinando-se ansiosamente. Lucas assentiu, um sorriso triunfante em seu rosto. Sim, senhor. Foi Carlos Ferreira. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. A prova que precisavam estava ali, mas o que fariam com ela? Isso não é suficiente, Marina disse finalmente, quebrando o silêncio. Precisamos pegá-lo no ato, fazer com que confesse. Antônio a olhou com uma mistura de admiração e preocupação. O que você tem em mente, Marina? Uma armadilha, ela respondeu, seus olhos brilhando com determinação. Vamos dar a Carlos exatamente o que ele quer. Uma chance de me desacreditar completamente. O plano foi elaborado rapidamente. Marina anunciaria publicamente sua intenção de revelar informações cruciais sobre o projeto em uma coletiva de imprensa. Na realidade, seria uma encenação cuidadosamente orquestrada para atrair Carlos e seus cúmplices. As horas que se seguiram foram um turbilhão de preparativos. Enquanto a notícia da coletiva de imprensa se espalhava, Marina podia sentir os olhares e os sussurros ao seu redor. Alguns a olhavam com desconfiança, outros com pena, mas ela manteve a cabeça erguida, focada em seu objetivo. Finalmente, chegou o momento. O auditório da Albuquerque Enterprises estava lotado de jornalistas e funcionários. Marina subiu ao palco, seu coração batendo forte, mas sua determinação inabalável. Obrigada a todos por virem, ela começou, sua voz firme. Estou aqui hoje para esclarecer os rumores e acusações que têm circulado nas últimas semanas. Enquanto falava, seus olhos vasculhavam a multidão procurando por Carlos. Ela o viu no fundo da sala, um sorriso satisfeito em seu rosto. A verdade é, Marina continuou, que há muito mais em jogo aqui do que minha reputação pessoal. Este projeto de educação tecnológica representa o futuro de nossa comunidade e não permitirei que jogos políticos e ambições pessoais o destruam. Foi nesse momento que as portas do auditório se abriram abruptamente. Para surpresa de todos, Rodrigo Mendes da Tech Future entrou seguido por vários executivos. Que oportuno, Marina comentou, seu tom carregado de ironia. Senhor Mendes, talvez você gostaria de se juntar a mim aqui no palco? Tenho certeza de que tem muito a contribuir para esta discussão. Mendes hesitou, claramente pego de surpresa. Carlos, notando a situação se descontrolando, começou a se mover em direção à saída. Não tão rápido, Sr. Ferreira. A voz de Antônio trovejou pelo sistema de som. Ele emergiu de uma porta lateral, acompanhado por seguranças. Acho que todos nós temos muito o que conversar. O caos se instaurou no auditório. Jornalistas gritavam perguntas, câmeras piscavam incessantemente. No meio da confusão, Marina viu Carlos tentar escapar apenas para ser detido por Beatriz e Lucas. Acabou, Carlos, Marina disse, descendo do palco e se aproximando dele. Sabemos de tudo. Os e-mails falsificados, sua conexão com a Tech Future. Tudo? Por um momento, Carlos pareceu desinflado, derrotado. Então, para surpresa de todos, ele começou a rir. Você acha que acabou, Marina? Isso é apenas a ponta do iceberg. Há forças em jogo aqui que você nem imagina. Antes que alguém pudesse reagir, Carlos sacou algo de seu bolso. Um flash de metal fez o coração de Marina parar por um instante. Carlos, não! Ela gritou, mas era tarde demais. Um som ensurdecedor ecoou pelo auditório, seguido por gritos e caos. Marina sentiu algo quente e úmido em sua blusa. Olhando para baixo, ela viu uma mancha vermelha se espalhando rapidamente. As luzes pareciam estar ficando mais fracas, as vozes mais distantes. Marina sentiu braços fortes a segurando enquanto caía. O rosto preocupado de Antônio flutuava acima dela. Fique comigo, Marina, ela o ouviu dizer, sua voz parecendo vir de muito longe. Você conseguiu, acabou. Enquanto a escuridão começava a envolvê-la, Marina teve um último pensamento. O projeto, as crianças, a comunidade, eles precisavam continuar, não importava o quê. Com um esforço final, ela agarrou a mão de Bunsentuti Antônio. Prometa-me, ela sussurrou, prometa que o projeto continuará.
A última coisa que Marina viu antes de a escuridão a engolfar completamente foi o assentimento determinado de Antônio. Então, tudo ficou silencioso e escuro. O caos no auditório continuava, mas para Marina Alves, o mundo havia parado. O destino do projeto, da Albuquerque Enterprises e de todos os envolvidos, pendia por um fio, assim como a própria vida de Marina. As revelações daquele dia abalaram os alicerces não apenas de uma empresa, mas de toda uma indústria. E no epicentro de tudo estava uma jovem que ousou desafiar o sistema, lutar pelo que acreditava e, no processo, talvez tenha pago o preço mais alto de todos. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara. Nada seria como antes na Albuquerque Enterprises e na vida de todos os envolvidos nesta intrincada teia de poder, ambição e idealismo. O bip constante das máquinas foi o primeiro som que Marina ouviu ao despertar. Seus olhos se abriram lentamente, ajustando-se à luz suave da FEI, quarto de hospital. A dor em seu abdômen era uma lembrança aguda dos eventos dramáticos no auditório. "Bem-vinda de volta", uma voz familiar disse suavemente. Marina virou a cabeça para ver Beatriz sentada ao lado de sua cama, os olhos vermelhos de quem passou muitas noites em vigília. Quanto tempo?" Marina perguntou, sua voz rouca. 3 dias, Beatriz respondeu, segurando gentilmente a mão de Marina. "Você nos deu um bom susto, sabia?" As memórias começaram a fluir de volta. A coletiva de imprensa, o confronto com Carlos, o tiro. "O que aconteceu?" "Carlos." Beatriz suspirou profundamente. "Carlos está sob custódia. O tiro pegou de raspão, mas você perdeu muito sangue. Por um momento achamos que..." Ela parou, incapaz de continuar. Nesse momento, a porta se abriu e Antônio entrou. Seu rosto uma mistura de alívio e preocupação. "Marina, graças a Deus você está acordada." Nos minutos seguintes, Antônio e Beatriz a atualizaram sobre os acontecimentos dos últimos dias. A tentativa de assassinato de Carlos havia chocado a todos e exposto uma conspiração muito maior do que eles imaginavam inicialmente. "A Tech Future está sob investigação federal", Antônio explicou. "Rodrigo Mendes e vários executivos foram presos. Parece que o plano deles ia muito além de sabotar nosso projeto. Eles estavam envolvidos em espionagem industrial e manipulação de mercado em larga escala." Marina absorveu as informações, sua mente trabalhando para processar tudo. "E o projeto? As crianças?" Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Antônio. "Está mais forte do que nunca. Sua coragem, Marina, inspirou a todos. A comunidade se uniu de uma forma que nunca vimos antes. Doações estão chegando de todas as partes e mais, empresas querem se envolver." Lágrimas de alívio e emoção brotaram nos olhos de Marina. Todo o sofrimento, toda a luta, não tinha sido em vão. As semanas seguintes foram de recuperação intensa para Marina, tanto física quanto emocional. O apoio que recebeu foi avassalador. Cartas e mensagens de encorajamento chegavam diariamente, não apenas de colegas e amigos, mas de pessoas da comunidade, crianças beneficiadas pelo projeto e até de estranhos inspirados por sua história. Mês após o incidente, Marina estava de volta ao escritório. O 15º andar da Albuquerque Enterprises a recebeu com uma ovação de pé. Rostos sorridentes e olhos marejados a cercavam por todos os lados. Dona Zulmira estava lá, representando a comunidade. Ela abraçou Marina calorosamente. "Minha querida, você é uma verdadeira heroína para todos nós." Marina, emocionada, conseguiu apenas sorrir e agradecer. As palavras pareciam inadequadas para expressar tudo o que sentia. Antônio a chamou para seu escritório, onde uma surpresa a aguardava. O conselho da empresa estava reunido, todos com expressões solenes. Marina Alves, o presidente do conselho, começou. "Em reconhecimento à sua extraordinária coragem, dedicação e integridade, é com grande prazer que anunciamos sua promoção. A partir de hoje, você será a nova diretora de responsabilidade social da Albuquerque Enterprises." Marina ficou atônita. "Eu não sei o que dizer." Antônio sorriu,
colocando a mão em seu ombro. Diga sim, Marina. Ninguém merece mais esta posição do que você. Com lágrimas nos olhos, Marina aceitou a promoção, seu coração transbordando de gratidão e determinação renovada. Nos meses que se seguiram, o projeto de educação tecnológica floresceu além das expectativas mais otimistas. Escolas em toda a cidade foram equipadas com laboratórios de última geração, e programas de treinamento para professores e alunos foram implementados com grande sucesso. Marina se viu viajando pelo país, compartilhando a história do projeto e inspirando outras comunidades a implementarem iniciativas semelhantes. Sua jornada, que começara com um simples ato de bondade ao ajudar um estranho na rua, havia se transformado em um movimento de mudança social. Numa tarde ensolarada, quase um ano após o dramático confronto no auditório, Marina estava de volta à escola onde tudo começara. As crianças a receberam como uma celebridade, seus olhos brilhando de admiração e gratidão. Enquanto caminhava pelos corredores, observando alunos absortos em projetos tecnológicos inovadores, Marina sentiu uma onda de emoção a envolver. Ela parou diante de um mural cheio de desenhos e mensagens de agradecimento. Um desenho em particular chamou sua atenção. Era uma representação simples dela mesma, de pé diante de um grupo de crianças sorridentes. Abaixo, em letra infantil, estava escrito: "Obrigado por acreditar em nós, tia Marina." Naquele momento, todas as lutas, todos os desafios e sacrifícios pareceram valer a pena. Marina entendeu que sua jornada não era apenas sobre tecnologia ou educação. Era sobre esperança, sobre mostrar às pessoas que elas podiam sonhar grande e fazer a diferença, não importa de onde viessem. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, lançando um brilho dourado sobre os prédios, Marina olhou pela janela da escola e sorriu. O futuro, que uma vez parecera tão incerto e ameaçador, agora brilhava com possibilidades infinitas. Ela sabia que haveria mais desafios pela frente. O mundo dos negócios e da política ainda era um campo minado de ambições e intrigas. Mas, agora fortalecida por suas experiências e cercada por aliados leais, Marina se sentia pronta para enfrentar qualquer obstáculo. A jornada de Marina Alves, que começara com um simples ato de bondade, havia se transformado em uma saga de coragem, perseverança e transformação. E embora sua história pessoal tivesse chegado a um ponto de virada emocionante, ela sabia que era apenas o começo de um capítulo muito maior, não apenas para ela, mas para todas as vidas que ela havia tocado e continuaria a impactar. Com o coração cheio de gratidão e esperança, Marina deixou a escola, pronta para enfrentar o que quer que o amanhã trouxesse. Afinal, ela havia aprendido a lição mais valiosa de todas, que com determinação, integridade e um coração aberto, era possível transformar até mesmo os sonhos mais improváveis em realidade. 5 anos se passaram desde aquela tarde fatídica, no auditório da Albuquerque Enterprises. O tempo, como sempre, trouxe mudanças, crescimento e novas perspectivas. Marina Alves, agora com 33 anos, observava a cidade do alto do novo Centro de Inovação e Educação Tecnológica, um imponente edifício de vidro e aço que se erguia no coração do bairro onde ela crescera. O centro era o ponto culminante de anos de trabalho árduo, uma fusão perfeita entre o projeto que ela iniciara e a visão expandida que surgiu após os dramáticos eventos de 5 anos atrás. Pensando no passado, uma voz familiar a tirou de seus devaneios. Marina se virou para ver Antônio Albuquerque, agora aposentado da presidência da empresa, mas ainda uma presença constante e respeitada. Seus cabelos estavam completamente grisalhos agora, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma intensidade. Só refletindo sobre o quanto as coisas mudaram, Marina respondeu com um sorriso. Antônio assentiu, juntando-se a ela na contemplação da vista. Você transformou não apenas a empresa, Marina, mas toda a comunidade. É um legado do qual você deve se orgulhar. O Centro de Inovação era muito mais do que Marina havia sonhado inicialmente. Além de oferecer educação tecnológica para crianças e jovens,
Agora abrigava uma incubadora de startups, programas de requalificação profissional para adultos e um hub de pesquisa em tecnologias sustentáveis. Às vezes ainda é difícil acreditar, Marina confessou. Parece que foi ontem que eu estava servindo mesas e estudando à noite. Antônio riu suavemente. E agora você está prestes a se tornar a nova CEO da Albuquerque Enterprises. O conselho vai anunciar oficialmente amanhã. Marina sentiu um frio na barriga. Embora já soubesse da decisão, ouvir isso em voz alta ainda a deixava um pouco tonta. É uma responsabilidade enorme. E não há ninguém mais preparado para assumi-la do que você, Antônio afirmou com convicção. Naquele momento, Beatriz entrou na sala carregando uma pilha de documentos. Agora diretora de operações, ela havia se tornado o braço direito de Marina ao longo dos anos. Desculpem interromper, ela disse, mas achei que gostariam de ver isso. São os resultados preliminares do nosso programa de mentoria. Marina pegou os papéis, seus olhos percorrendo rapidamente os gráficos e números. Um sorriso largo se abriu em seu rosto. Isso é incrível. As taxas de conclusão do ensino médio aumentaram em 40% nos bairros participantes. E não é só isso, Beatriz continuou, igualmente animada. Várias das startups incubadas aqui estão prestes a receber investimentos significativos. Estamos realmente mudando o ecossistema econômico da região. Enquanto discutiam os resultados, Marina não pôde deixar de pensar em todas as pessoas que tornaram isso possível. Dona Zulmira, agora uma conselheira respeitada do centro, continuava sendo a voz da comunidade. Lucas, o jovem da TI que ajudara a desmascarar a conspiração, agora liderava o departamento de segurança cibernética da empresa. E então, havia aqueles que não estavam mais presentes. Carlos Ferreira, após cumprir parte de sua sentença, havia se arrependido genuinamente de suas ações. Antes de falecer devido a uma doença terminal, ele escrevera uma carta pedindo perdão a Marina e fazendo uma generosa doação ao projeto. Marina, a voz de Antônio a trouxe de volta ao presente. Está na hora, as crianças estão esperando. Ah, sim, a parte favorita do dia de Marina. Toda semana, ela reservava um tempo para dar uma aula especial no centro, compartilhando sua história e inspirando a próxima geração de inovadores e líderes. Descendo até o auditório principal, Marina foi recebida por uma onda de sorrisos e olhares ansiosos. Crianças e adolescentes de todas as idades enchiam as cadeiras, seus olhos brilhando com curiosidade e admiração. Boa tarde a todos, Marina começou, sua voz cheia de calor e entusiasmo. Hoje quero contar a vocês uma história sobre sonhos, desafios e a importância de nunca desistir. Enquanto narrava sua jornada, desde os dias de garçonete até os desafios na Albuquerque Enterprises, Marina observava as expressões nas faces jovens à sua frente. Viu esperança, determinação e, acima de tudo, a crença de que eles também poderiam fazer a diferença. Lembrem-se sempre, ela concluiu, que cada um de vocês tem o poder de mudar o mundo. Não importa de onde você vem ou quais obstáculos enfrenta. Com paixão, integridade e perseverança, não há limite para o que podem alcançar. As palavras de Marina foram recebidas com um aplauso ensurdecedor. Enquanto respondia às perguntas entusiasmadas dos jovens, ela sentiu uma onda de gratidão e propósito a envolver. Mais tarde naquela noite, de volta ao seu escritório, Marina se permitiu um momento de reflexão. Pegou o pequeno porta-retratos, em sua mesa, a mesma foto dela e sua mãe que a acompanhava desde seu primeiro dia na empresa. Conseguimos, mãe, ela sussurrou, tocando a imagem com carinho. Espero que esteja orgulhosa. Um suave bater na porta a fez se virar. Era Dona Zulmira, seu rosto enrugado e iluminado por um sorriso caloroso. Só passei para dar boa noite, minha querida, ela disse. E para lembrar você de não trabalhar até tarde demais. Amanhã é um grande dia. Marina sorriu, levantando-se para abraçar a senhora que se tornara como uma segunda mãe para ela. Obrigada, Dona Zulmira, por tudo. Após a partida de Zulmira, Marina voltou à janela, observando as luzes da cidade. Amanhã
Ela assumiria oficialmente como CEO da Albuquerque Enterprises. Era o auge de uma jornada incrível, mas Marina sabia que era apenas o começo de um novo capítulo. Havia ainda tanto a ser feito, tantas vidas a serem tocadas, tantos sonhos a serem realizados. Mas agora, olhando para a cidade que ela ajudara a transformar, Marina sentiu uma certeza profunda. O futuro era brilhante, cheio de possibilidades, e ela estava pronta para abraçá-lo de braços abertos. Com um último olhar para a foto de sua mãe, Marina pegou sua bolsa e se dirigiu à porta. Amanhã seria um novo dia, cheio de novos desafios e oportunidades, e ela mal podia esperar para ver o que o destino reservava. Enquanto as luzes do Bisme escritório se apagavam, a silhueta de Marina se destacava contra o horizonte iluminado da cidade. Uma mulher que começara como uma simples garçonete com um sonho e agora se tornara um símbolo de esperança e transformação para toda uma comunidade. E assim, com passos firmes e o coração cheio de propósito, Marina Alves caminhou em direção ao seu futuro, deixando para trás um legado de coragem, compaixão e mudança positiva que continuaria a inspirar gerações por vir. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Marina Alves tenha tocado seus corações e os inspirado. Esta história de superação, integridade e transformação nos lembra do poder que cada um de nós tem para fazer a diferença no mundo. Se você se emocionou com a trajetória de Marina, não guarde essa inspiração só para si. Compartilhe seus pensamentos e reflexões nos comentários abaixo. Sua perspectiva única pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes de pessoas que desafiaram as probabilidades e mudaram suas comunidades. Você pode encontrá-la clicando no link à esquerda. Se esta narrativa ressoou com você, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Seu apoio nos permite continuar trazendo histórias que não apenas entretêm, mas também inspiram e provocam reflexões. Todos os dias, trazemos conteúdos únicos que exploram a complexidade e a beleza da experiência humana. Não perca nossas próximas histórias. Ative o sininho de notificações e junte-se à nossa comunidade de ouvintes apaixonados por narrativas transformadoras. Lembre-se, assim como Marina, cada um de nós tem o poder de ser o autor de nossa própria história de sucesso e impacto positivo. Qual será o próximo capítulo da sua jornada? Até a próxima história e lembre-se sempre, seus sonhos são o começo de grandes realizações.